Bom, gente, nessa segunda parte do vídeo, sugiro como fazer a flexibilização de cada área nos aspectos de orientação, limpeza e materiais de limpeza e a forma de utilização. Vamos começar com as piscinas. Qual foi a orientação? Em pesquisas eu encontrei um artigo muito bom, que é o artigo do correiodoestado.com.br, do dia 26/7 de 2020. É um artigo do Marcos Pierri. Ele, abre aspas, ele diz: nadar não é problema se a pessoa tem piscina em casa. O problema é aglomeração. Qualquer atividade com muitas pessoas não é recomendável. Reticências. Com 40 anos de atuação na área, a pneumologista Ana Marques diz que o ideal seria evitar o uso de piscinas cobertas. Recomendação que vale para qualquer área de ambiente fechado. O mesmo artigo cita que o funcionamento de clubes e academias está submetido desde abril ao decreto municipal que limita o uso a 30% da capacidade dos espaços, medida que vale também para a ocupação das piscinas. No caso de piscinas, vamos lembrar que nós estamos falando do tanque das piscinas, onde está a água. Bem, pesquisei bastante sobre isso e percebi, gente, que conforme algumas normas técnicas tem se adotado de maneira geral o percentual de 30% como padrão de segurança para a utilização das áreas flexibilizadas. No caso, as piscinas a céu aberto devem ser utilizadas por um banhista a cada metro quadrado de tanque. Ou seja, em função do tamanho da piscina, você tem uma quantidade X de banhistas, ok? Então, 1 metro quadrado de tanque. E quais seriam os materiais de limpeza disponíveis no local pela administração do condomínio? Dispenser de álcool em gel e borrifador com álcool 70 graus. E a limpeza, como se procede? Bom, a limpeza é muito relativa em função do material humano que você tenha para fazer. Nos condomínios com quantidade de funcionários bem racionalizadas, uma vez ao dia por funcionário do condomínio, com álcool 70 graus nas cadeiras e mesas. Por outro lado, cada banhista deve frequentar com seu próprio pano de limpeza, tá bom? Utilização. Ao condômino cabe obrigatoriamente obedecer o espaçamento de um banhista por metro quadrado, assumir a responsabilidade principal de fazer a limpeza nas cadeiras ou mesas que porventura venha a utilizar. Informar a zeladoria quando perceber que está próximo do fim o protetor químico disponibilizado. Protetor químico, vocês vão ouvir eu falar outras vezes, eu quero dizer que é álcool, lisoforme, álcool em gel, enfim, só para não ficar repetindo toda hora álcool em gel e tudo mais. Nas áreas secas, ou seja, nas bordas, ali onde você toma o sol na piscina, respeitar o distanciamento social de 1,5 metro, tá bom? Isso quando forem pessoas que não pertençam à mesma família. Sempre devem levar com vocês, né, como a gente já faz hoje em dia, mesmo quando sai de casa, o protetor químico e o pano de limpeza. Vamos continuar. Em caso de espera, o período máximo de utilização é de 2 horas. Menores de 12 anos estão proibidos de frequentar a piscina sem a companhia dos responsáveis. E, obviamente, é proibido para os visitantes. Isso não, nesse caso de menores de 12 anos e proibido visitantes, isso é regulamento interno, não se trata de pandemia. Sempre é assim, exceto que o seu regulamento interno permita que menores de 12 anos frequentem a piscina, mas temos leis que também não permitem isso. Vamos falar das quadras. Utilização das quadras.
limitada a uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Levar seu próprio protetor químico e pano de limpeza. Em caso de espera, o período máximo de utilização é de 1 hora. Está proibido para entrada para visitantes. Churrasqueiras. Materiais de limpeza disponíveis seriam água e sabão, por motivos óbvios. A limpeza. A equipe do condomínio faz a limpeza no dia subsequente à utilização. E a utilização limitada para uma família de até 6 membros. Obrigatório que o responsável pelo evento mantenha água e sabão e pano de limpeza. Proibido visitantes externos e vizinhos, tá bom? Proibido para visitantes externos e vizinhos. Agora vamos para os playgrounds. A utilização limitada para menores de 10 anos, desde que acompanhados por um responsável. Respeitar o distanciamento social a cada 8 metros quadrados. É obrigatório que o responsável mantenha consigo protetor químico e pano de limpeza. Agora vamos para para academias, que sempre traz aquela coisa, puxa, pode usar academia, não pode usar, é com máscara, é sem máscara. Então aqui eu vou deixar um artigo da Thaís Manarini, da saúde.abril.com.br, publicado em 25/8/2020. Então, ela começa: para avaliar os efeitos fisiológicos causados pelas máscaras durante a prática esportiva, foram recrutados 12 voluntários. Eles pedalaram com máscaras por 12 minutos, 6 com carga leve e nos outros 6 com carga moderada. O principal achado da experiência foi a queda na frequência respiratória. Segundo o cardiologista Dr. Fabrício Braga, que é diretor médico do Laboratório de Performance Humana da Casa de Saúde São José, ele diz o seguinte: todo o mecanismo de adaptação que acontece é baseado nisso. Nas máscaras, é preciso vencer a resistência provocada pela máscara para inspirar e expirar. É natural que o ciclo da respiração demore mais, e à medida que o exercício se torna mais intenso, há maior necessidade de colocar ar dentro do pulmão. Nesse momento, abrem-se 2 caminhos possíveis: respirar de forma acelerada ou de forma mais prolongada. Ainda segundo o Dr. Braga, quem opta por respirar mais rápido acaba enfrentando maior dificuldade. Isso porque não dá tempo suficiente para ocorrer essa troca de ar. A máscara dificulta, daí a sensação de desconforto. Outra queixa que apareceu no decorrer da investigação foi a sensação de calor na região do rosto, onde a gente coloca a máscara, já que a temperatura ali, constatou-se, subiu cerca de 1 grau centígrado. Bom, conforme o Dr. Braga, ele frisa que o problema é somente esse, o desconforto. Embora a pesquisa tenha indicado que ocorre um aumento na frequência cardíaca com máscara, no caso de você estar usando máscara, isso não representa nenhum perigo ao organismo. Ok? Então, seguindo esta orientação, vamos falar dos materiais de limpeza disponíveis pela administração: dispensers de papel, dispenser para álcool em gel e borrifador com álcool 70 graus. A limpeza administrativa, ou seja, dos funcionários do condomínio, ou dos funcionários do condomínio: álcool 70 graus, às 7 horas, às 11h30, às 15h30. Isso em relação ao período de trabalho deles no condomínio, ok? Normalmente, então, das 7 às 7 horas faz limpeza, às 11h30 faz limpeza e às 15h30 faz limpeza. Outra coisa importante: filmar os painéis e pegadores dos equipamentos eletrônicos. Ou seja,
os equipamentos tipo esteiras, bicicletas, entre outros eletrônicos que porventura tenha no seu condomínio. E sugiro também colocar tapete sanitizante nesse caso. Tapete sanitizante, o pessoal vai entrar, vai passar os pés ali naquele tapete sanitizante, um outro pano na frente para secar, para não molhar a academia. E como se proceder à utilização? Como se procederia à utilização? Desenvolver planilha de controle para utilização da academia. Menores de 12 anos é proibida a entrada. Menores de 16 anos apenas acompanhados pelo responsável. Ao condômino cabe obrigatoriamente utilizar máscaras, a menos que ele esteja sozinho na academia, não faria sentido. Obedecer o espaçamento de um usuário a cada 4 metros quadrados. E em caso de espera, utilização máxima de 60 minutos, 50 para se exercitar e 10 minutos para fazer a limpeza. E assumir a responsabilidade principal de fazer a limpeza nos equipamentos antes e após a utilização. Isso é muito importante também. Utilizar o próprio pano de limpeza e o próprio protetor químico. Informar a zeladoria quando o protetor químico disponibilizado estiver no final. Levar seu próprio protetor químico e pano de limpeza. Ok? Bom, gente, nessa terceira parte eu vou falar para vocês sobre a enquete. Ela é composta por 2 perguntas simples, que vocês vão responder com sim e não. É através dela que nós vamos avaliar se os condôminos, por maioria simples, querem ou não querem essa flexibilização, ok? Sabendo que não existe vacina aprovada, a pandemia continua com números constantes, ou seja, não está minimizada. O percentual médio de infectados e mortos no Brasil está em torno de 3,5%. Em quarto lugar, podem existir pessoas não manifestas infectadas no condomínio. E por fim, algumas pessoas contaminadas morreram ou ficaram com sequelas. Ainda ontem nós vimos, se eu não me engano, acho que foi no Fantástico, falando de sequelas das pessoas que foram contaminadas, né? Dores no corpo, ficaram também com falta de a sensação do paladar, do olfato, enfim, esse tipo de sequelas. Então, as perguntas são, né, baseado no que você ouviu até agora, baseado também dessa terceira parte, que você também tem que tomar cuidado com isso, perguntamos, você é favorável à flexibilização das áreas comuns? Sim ou não? Segunda pergunta, menos importante, mas estratégica. Você concorda que o condomínio contrate um prestador de serviço ao custo médio de R$ 6.500 por mês para controlar e desinfectar as áreas comuns flexibilizadas? Um forte abraço para vocês, muito obrigado por me ouvirem esse tempo todo.